E hoje eu estou aqui com ilustres presenças femininas e vamos contar aqui um pouco de suas histórias, né? Então, esse mês dedicado à mulher, nós trazemos aqui mulheres gestoras, líderes, que são muitas, que são múltiplas, que são poderosas, que são representativas e gestoras de empresas, de negócios, né? Empreendedoras. E eu vou passar aqui para a Pina, realmente, para ela contar um pouco sobre a trajetória dela, sobre a história dela. Em um salão que eu estava uma vez, as pessoas elogiando o tratamento da cabeleireira, né, e os produtos que ela estava utilizando. E eu vi uma oportunidade ali. Deixei de vender as roupas e fui para a área de cosméticos. E indo para a faculdade, também no momento que eu estava em Salvador, passei no shopping, e aí em uma das lojas eu vi que eles estavam vendendo umas bolsas e achei interessante, comprei, usei, umas colegas gostaram, aqui em Camaçari, fazia faculdade na época em Salvador, elogiaram, eu vi também uma oportunidade, deixei de vender os cosméticos e passei a vender essas bolsas. Porém, eu sabia que aquelas bolsas eu não podia vender, só revender. Eu precisava criar um diferencial naquilo, até para facilitar o negócio em si. E aí eu fui criei um diferencial, acrescentei, na verdade, uma eclair à bolsa e fiz muito sucesso com essas vendas de bolsa. Bem feminina, né? Passeando o universo. Exatamente. E seu esposo achava o que disso? O meu esposo, ele também tem um espírito empreendedor. Ele sempre teve vontade de montar algo, né? E eu focava muito não aguentava ver uma oportunidade que eu queria estar atuando, né? E ele era um pouco mais racional no começo, depois que isso teve uma inversão, né? Sim. E ele analisava muito bem. E nessa época a gente só namorava, né? E aí despertou nele, em um momento que ele estava em um comércio, a vontade também de começar a ter um negócio em si, né? A gente começou algumas tentativas antes da Ecocaixas e nenhuma foi à frente, porque seguimos a linha que eu tinha no início também, né? Vi uma oportunidade, iniciava, não tinha nenhum tipo de planejamento, né? Só que esses negócios nos deram uma base para fundar a Ecocaixas, né? Tanto que hoje é um empreendimento de sucesso por conta disso, por causa dessas experiências que nós tivemos anteriormente. E daí tentamos 2 negócios antes, não deram certo. E quando pensamos na Ecocaixas, a gente imaginou, não, agora a gente precisa adotar uma postura diferente, porque a gente está investindo e não está tendo resultado. E aí comecei a me capacitar, porque assim, eu trabalhava, ele também, porém, ele trabalhava num cargo muito melhor do que o meu superior e era mais fácil para mim sair do trabalho do que ele, né? Para poder, porque assim, o negócio no início ele não dá nenhum retorno financeiro, né? Então a gente investe, né, pensando no futuro. E o salário dele conseguiria manter a casa, né? Então eu saí da empresa, né, e ele continuou trabalhando. A ideia da Ecocaixa surgiu no momento em que ele estava em um estabelecimento e chegou um rapaz, né, buscando caixa de pizza. Aí ele pensou, de onde vêm essas caixas, né? Como é que é fabricado? E ele começou a pesquisar. Ele é mecânico industrial. Hoje mesmo, a nossa máquina principal foi ele mesmo que construiu do zero. Então, eu digo a ele que ele é um engenheiro sem formação, né? Então, ele imaginou de onde viria, como é que era o processo, ficou com aquele pensamento. E daí, nós começamos a pesquisar.
E vimos que teria uma grande oportunidade, porque aqui na região não sentia tanto assim na época, né? Essa variedade de embalagens. E comecei a me capacitar. Fiz o Empretec, todas as oficinas que o Sebrae oferecia, eu buscava estar presente, né? Porque eu sabia que aquilo ali iria me ajudar muito no meu negócio. Tá? E fiz o plano de negócios antes mesmo de iniciar. Então, começamos tudo da forma correta, diferente de todos os outros negócios que a gente tinha tentado, né? E a gente não parou por aí, né? Estamos 8 anos, né? Vamos fazer 9 anos agora de mercado, só da Ecocaixa, e nunca paramos de se qualificar. Estamos sempre em busca, e principalmente de inovação, né? Desde quando iniciamos, a gente iniciou de uma forma muito manual, artesanal mesmo, a fabricação das embalagens. E cada dia a gente buscava no mercado. Ele já foi 3 vezes para São Paulo em busca de inovações, né? Porque muito se vende lá. E ele buscava e trazia aqui, implementava, né? E eu sempre fiquei nessa questão da gestão, ajudando a fazer acontecer o negócio em si. Isso, ficando de número. Participaram do programa Lean. lá no Cimatec. Isso. Não lembrei do microfone. Eu lembrei que fizemos o programa Lean juntas, lá no Cimatec, em Itapuã. Isso, verdade. Legal. Isso. Muito bom, muito bom. Foi um diferencial enorme para a gente e para vocês. Eu consegui acompanhar bastante. Vocês tiveram bastante mudança, muito resultado, né? Muito. Até um pouco mais do que a Surgivírus, porque eu vejo que a Surgivírus não é um padrão, não é padronizado, é tudo muito novo, é tudo muito personalizado. Então, a gente teve um resultado legal, mas as empresas que trabalhavam aquela produção em massa teve um resultado melhor. Soube aproveitar bastante o programa, foi bom. Exatamente. Desde o início, o Sebrae foi nosso parceiro, assim eu posso dizer, porque desde a fundação da Ecocaixas, né, em tudo que eles ofereceu, teve o Lean, que a gente participou, que a gente iniciou no fundo da casa da avó do meu esposo, né? Ela nos abriu essa oportunidade. Se não fosse essa oportunidade, seria tudo muito difícil para a gente. Então, iniciamos lá e com o Empretec foi possível fazer mais com menos. Empretec não, perdão, com o Lean. O Lean. Exatamente. Que bacana essa história, né? Quero aproveitar aqui para o Sebrae é nosso parceiro aqui também na contrato, né? A gente vê o Sebrae como um apoio para os empreendedores, né? Principalmente os que estão começando, né? Que o Sebrae pega, acolhe, abraça. E aí é uma satisfação muito grande para a gente, né? Ter esse apoio do Sebrae para com os nossos clientes. E agora eu vou passar aqui para Luciana, da Bios Alimentos, essa bananinha croque-croque que faz sucesso, para ela contar um pouco sobre essa história, essa trajetória dela de sucesso. Obrigada, Yamina. Eu sou Luciana, eu trabalho com a Bioalimentos, né? Eu sou uma das sócias proprietárias, minha mãe hoje é minha sócia. A gente começou, né, o nosso negócio na cozinha de casa há 12 anos atrás. Depois fomos para o fundo da casa da minha mãe, depois tentamos alugar um espaço, não conseguimos, e aí hoje construímos a nossa fábrica, né, que a gente já está aqui há 5 anos em Camaçari, né, no Jardim Limoeiro, numa estrutura de 600 metros quadrados, com mais de 20 funcionários, enfim. Tivemos aí uma longa caminhada, né, para a gente chegar até hoje, onde a gente chegou. E a gente está com os nossos produtos, né, hoje no mercado, não só aqui em Camaçari, mas na região metropolitana, alguns estados pelo Brasil, enfim. Mas nossa história começou assim, bem caseira mesmo, né, bem artesanal. Minha mãe produzia em casa e eu ia vender.
Então, eu comecei a vender na minha faculdade, depois comecei a me vender na pós-graduação, vendia para amigos próximos, vendia para familiares. E aí, assim, o nosso produto ele foi sendo conhecido por algumas pessoas, né? E a gente, o pessoal, todo mundo que experimentava gostava muito. E aí falou, não, vocês têm que criar uma marca, vocês têm que fazer isso aqui acontecer, enfim. E aí a gente foi, com o tempo, né, profissionalizando um pouco, porque chegou no momento que a gente precisou disso, né, profissionalizar um pouco mais para a gente, de fato, chegar no mercado, né? E aí, com isso também, a gente foi adquirindo outros conhecimentos, foi tendo que adquirir, né, assim, outras experiências com algumas pessoas que já tinham, né, um know-how na área, que já, né, já sabiam mexer com indústria, inclusive, né? Então, essas pessoas conseguiram dar, assim, um apoio pra gente nesse início, pra gente poder estar hoje onde a gente está. Eu hoje trabalho na área comercial, né? Eu sou o comercial da empresa e minha mãe é a área da produção, ela que coordena os funcionários junto com o nosso supervisor, né? Ela fica responsável pela área de produção. E eu tenho até um perfil parecido com Mirna. Quando você falou, eu me identifiquei bastante, inclusive, porque eu comecei vendendo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de vender, sempre gostei de vendas. Às vezes as pessoas falam assim, Maru, você não precisa vender pra gente agora. Mas eu gosto, porque eu sempre quero convencer o outro de que aquilo é bom. E aí eu comecei muito parecida com você. Eu comecei também, eu tinha uma marca de roupa, ia muito a São Paulo, comprava, revendia. Depois abri um negócio também de esmalteria com unhas para criar uma franquia. E aí fiz como franquia, mas depois do tempo eu não me identifiquei com o negócio, né? E aí eu já estava visando essa questão dos produtos da Bioalimentos junto com minha mãe, que minha mãe já representava aqui. E aí eu falei, não, vamos investir, vamos, né, se jogar aí na Bioalimentos e tentar realmente com o tempo ir crescendo. A gente teve uma dificuldade enorme no início, porque as pessoas ainda não tinham a conscientização de querer se alimentar melhor, como é hoje o mercado, né? Antigamente todo mundo comia qualquer coisa, né? Não tinha essa questão de querer ter saúde mesmo, né? Buscar produtos saudáveis. Então a gente teve uma dificuldade enorme nesse início de adaptação no mercado, as pessoas, né, assim, investirem no nosso produto e acreditarem que aquele produto venderia naquele PDV. Então, foi assim um início bem difícil, mas que a gente com o tempo foi contornando e o próprio mercado foi mostrando isso também, né? Que as pessoas começavam a se preocupar um pouco mais com a sua alimentação, então buscavam esse tipo de produto, o que favoreceu muito para o nosso segmento, né? Que foi o que fez assim a gente realmente crescer e expandir um pouco a nossa empresa para outros estados, né? E aí começar a ter perfil mesmo para o nosso produto, para muita gente, né, que se identifica, que busca uma alimentação saudável, que busca alimentar o seu filho saudável, né, um idoso às vezes, porque o nosso produto a gente consegue adquirir em todos os públicos, né, assim, a gente consegue atingir todos os públicos, e a gente tem um bom retorno de quem consome a Bioalimentos. Então, assim, é um pouquinho da nossa história aí. E a ideia foi da sua mãe? Não, minha mãe já representava uma outra marca antigamente e na época a gente buscou mesmo a fabricar a nossa marca, né? Começar do zero, fabricar. Já começou assim, que era o negócio? Não começou assim não, começou com a escadinha lá. Não, assim, a ideia do negócio já era que aquilo ia ser um negócio ou começou meio sem querer? Não, a ideia já existia, que era os chips de banana, né? Que minha mãe já revendia de uma outra marca. E aí a gente pensou, não, vamos fazer aqui, criar o nosso, produzir o nosso. E aí a gente foi aos poucos produzindo, vendendo, a gente ainda tinha uns saquinhos assim meio artesanais, né? E aí, com o tempo, realmente foi tomando uma proporção, como eu falei, por causa do mercado em si, né? Que começou a ter uma busca pela alimentação saudável. Então, isso favoreceu demais. E aí, a gente foi, né, cada ano, reformulando um pouquinho a nossa embalagem, aumentando a nossa carteira de clientes, né? Mostrando a qualidade do produto, enfim. Então, foi aos pouquinhos, assim. Bacana essa história aí da Bioalimentos, porque também é algo que juntou duas coisas, dois fatores, né? A busca por uma alimentação saudável e, ao mesmo tempo, que não seja algo que é ruim, né? Que, às vezes a gente come algo que é saudável, mas por ser saudável somente, né? Não é gostoso, né? Não é saboroso. Não é saboroso, a gente fica viciado nessas bananinhas, muito bom mesmo. E feito por mulheres. Então, eu vou passar aqui agora a palavra para a Gi. Obrigada.
para Gi falar um pouco aí sobre essa trajetória dela. Ela deu uma palestra para a gente tem mais ou menos uma semana, né, Gi? Sim. E foi maravilhoso, né? Foi uma mudança de pensamento mesmo, né? Eu mesmo tinha um hábito de pensar em que se você se dedicar para fazer uma comida para você era, sabe, algo que não tinha necessidade. Aí eu posso comprar uma comida pronta. E aí Gi trouxe um outro conceito. Ela falou assim, não, você está fazendo a comida, você está fazendo a comida para você tem que se cuidar, você tem que se tratar bem, né? Então, eu queria que ela se apresentasse um pouquinho aí para contar essa história dela. Eu sou Gi, né? Como você já falou, hoje eu tenho uma empresa de saúde integrativa aqui em Camaçari e ela nasceu com a proposta realmente de cuidar das pessoas de uma forma integrada, de uma forma com um todo, holisticamente, como a gente fala, né? Eu via muito as pessoas se cuidando de formas isoladas. Eu vou no médico ali, eu vou no otorrino aqui, eu vou comprar o que eu tenho que comer ali, sem entender que todas essas coisas precisam caminhar juntas, né? O mental, o emocional, o físico, o autoconhecimento e o espiritual. E para começar falando da minha trajetória, eu sempre fui uma vendedora, né? Desde os 13 anos de idade eu já vendia revistas, né? Avon, Natura, Hiroshima e aí vai. Vendia pão no meu bairro. Meu padrasto tinha uma padaria e aí todo dia ele me dava uma caixa de pão e eu saía vendendo esses pães nas ruas do meu bairro ali, né? Então, a vendedora nata. Metade da minha história foi na área comercial, em vendas. E, de repente, dentro do meu processo de autoconhecimento, eu descubro a saúde integrativa e eu decido investir nesse ramo que até então na minha cidade não havia, né? Após cursos, formações e viver o processo do autoconhecimento através de desenvolver uma doença hepática, né? Eu tive esteatose hepática muito alta e aí nesse meu tratamento eu descubro, sem bebida alcoólica, eu não bebia. Não bebo. E aí o que acontece? Eu descubro que essa doença ela foi causada por uma emoção. E aí eu começo a me encantar, mas como assim uma emoção causa uma doença? E aí eu começo a estudar, fazer formações e eu decido que essa seria então ali a minha missão, o meu propósito. E aí nasceu a ideia de ter um instituto de saúde integrativa para cuidar das pessoas de uma maneira diferente, sem tratar só a esteatose hepática, mas podendo ver o que está por trás da esteatose, por que ela se instalou, por que essa doença chegou nas pessoas e chega muito, né? No meu caso, era uma emoção chamada raiva. A raiva é uma emoção que ela adoece o nosso fígado. Mas você já era assim, calma, Gi? Assim, ou... Sempre fui. Mas era uma coisa interna mesmo, né? Sim. Era uma raiva reprimida. Né? Aí, dentro do meu processo de autoconhecimento, eu descubro que essa raiva era uma raiva desde a minha infância. E aí a gente precisa lá trabalhar o emocional para poder curar essa doença. E aí eu me curo dessa esteatose sem medicação. Primeiro porque muitas vezes a gente está doente, mas a gente não reconhece a doença. Eu lembro de ter ido em uma especialista de fígado lá em Salvador, não lembro o nome da especialidade dela, e ela terminou a consulta, ela me deu 6 caixas de remédio, colocou assim na mesa e falou para mim tomar. Até hoje, outro dia eu fazendo uma faxina, eu achei as caixas de remédio, eu não tomei. Eu não aceitei que eu estava doente porque eu estava bem. A doença não era física, a doença era emocional. Ela, quando a gente não trata lá no pilar emocional, ela desce para o corpo físico. Porque é uma chance, né? Eu costumo dizer que é um presente. Toda doença ela é um presente com uma mensagem que muitas vezes a gente não consegue entender essa mensagem. Muitas vezes a gente silencia essa mensagem, muitas vezes a gente ignora essa mensagem. E aí eu entro no processo de autoconhecimento e eu decido que escolho que essa seria a minha missão enquanto terapeuta hoje, de saúde integrativa, a contribuir para que as pessoas se tornem mais conscientes dos seus processos na questão da evolução de autoconhecimento e saúde integrativa. Maravilha. Eu acho que é um dos grandes, uma das grandes, digamos assim, doenças mesmo, né, da mente, né, hoje em dia, nesse mundo de tecnologia
que as pessoas estão cada vez mais conectadas virtualmente, né? A gente vê poucos contatos físicos mesmo entre pessoas, né? E acaba gerando ainda essas doenças. E algo também que vem da infância, né? São as crenças, né? Que a gente chama as crenças limitantes e que às vezes você carrega alguma coisa ali da sua infância que... Emoções, né? Emoções que foram vividas. Às vezes são manifestadas, né? Quando na vida adulta. Então, é bastante interessante isso e eu acredito que assim como teve a questão da busca pela alimentação saudável, eu acho que as pessoas estão cada dia mais buscando isso. Né? Ser emocionalmente saudável. Buscando o autoconhecimento, ser mais conscientes controlar mais as emoções, saber como lidar, saber como lhe defender, né? Sim. E bloquear. Porque é uma doença, né, de alguma maneira. Ela só, como você disse, é uma doença interna, mas que ela se expõe de alguma forma, né, para botar para fora. Ela precisa, né? As pessoas, às vezes, elas não enxergam isso, né, como uma doença. Agora, a depressão. A depressão, ela é uma doença, ela tem que ser tratada como uma doença. E, às vezes, as pessoas não enxergam dessa forma. Acham, não, tá depressiva, que bobagem. E não é, o caminho não é esse, né? É uma doença que precisa ser olhada com carinho. Que muitas vezes tem que ser medicada, igual a qualquer doença. Sim. Né? E na saúde integrativa, a gente não exclui a medicina tradicional, que é uma coisa que muitas pessoas acham, né? Eu vou fazer terapia, então eu não preciso ir no médico? Não. É uma coisa que caminha com a outra, é um complemento, porque muitas vezes não adiantava só eu ir lá naquela médica, tomar as caixas de remédio e não descobrir o que estava me causando aquela esteatose. Né? Então as coisas elas precisam ser integradas. Então lá no COCRI eu criei uma metodologia que você é cuidada, olhada e vista de forma sistêmica e ao mesmo tempo por todos os processos, por todas as etapas, obedecendo aí essa ordem, né? Espiritual, autoconhecimento, mental, emocional e físico. Nunca olhar somente para o físico, porque no físico só vai apresentar ali um sintoma. O meu sintoma... Isso é a consequência, né? É a consequência, né? Então é que nem a teoria lá de Maslow, né? A pirâmide. Eu preciso curar na mesma regra ali de onde a doença começou. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Bacana. Sim. E aí, eu vou passar aqui agora a palavra para a Silvia, que é da Sujividros, que trabalha nesse ramo de vidraçaria e há muitos anos aqui em Camaçari. Deixando nossas casas bonitas. Deixando nossas casas bonitas, nossas empresas bonitas. E aí eu vou passar para a Silvia para ela se apresentar um pouco, contar um pouco dessa trajetória dela. Pronto, obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu sou Silvia, o pessoal me chama como Silvinha. Eu sou filha de Deus. Gosto muito de me apresentar como filha de um Deus vivo. Sou mãe de Gustavo, meu filho de 17 anos. Sou esposa de Sérgio e estou gestora da Sujividros, que é uma vidraçaria e serralheria de alumínio, que está aqui em Camaçari há 13 anos, vai fazer 14 anos agora. Contando um pouquinho da história da Sujividros, tudo começou... Meu esposo já era casado quando começou a Sujividros. Meu esposo ele trabalhava na vidraçaria, né? Ele é sergipano e veio para Camaçari para poder trabalhar na vidraçaria do tio. Então ele ficou 5 anos trabalhando com esse tio, saiu e depois foi procurar trabalho na cidade e conseguiu trabalhar em uma outra vidraçaria e ficou por mais 5 anos. Quando ele saiu dessa segunda vidraçaria, nós já éramos casados, já tínhamos um filho, nosso filho tinha 3 anos, e aí ele foi procurar emprego e enquanto não encontrava, ficou trabalhando, fazendo bico e eu dando uma assistência, porque eu não trabalhava, eu era nova, não que eu não seja ainda, mas eu era mais novinha. Então, era menos experiente. Então, ele começou a atender alguns clientes, que chama de bico, né? Quando a pessoa trabalha, que não é de carteira assinada, começou a fazer alguns bicos no quintal da casa do tio dele, fazia as entregas com a caminhonete de uma prima minha que a gente pedia emprestado, e nisso ficamos por uns 3 meses. Até que nós ficamos ali no bairro dos 46, tinha um ponto alugando, e aí resolvemos alugar, mas assim, sem muita perspectiva.
Não tínhamos financeiro, né, para poder investir no negócio. Começamos literalmente do zero. Eu tenho um amigo que disse que nós começamos do negativo. Enfim, continuamos com essa... Quando a gente estava fazendo o serviço no quintal da casa do primo dele, tínhamos pegado uma máquina emprestada de um amigo dele. Então, quando alugamos o ponto, continuamos com essa máquina emprestada do amigo dele. As entregas ainda eram feitas com a caminhonete de minha prima, quando possível, quando não, a gente tinha uma moto, se resolvia de moto mesmo. E o ponto era no exato lugar onde estamos ainda. Então, ele já tinha experiência na área, porque ele já trabalhava na área operacional há 10 anos, então ele tinha 10 anos de experiência. Como ele tem um perfil de liderança, acabava que ele ajudou muito ele, porque ele tomava conta de outras áreas também, não só da operacional, ele tinha aquele perfil de tomar conta de obra, de se envolver em compra de material. Muitos dos colegas que ele chamava para trabalhar nas empresas que ele trabalhou, os donos contratavam. Então, não era empresas organizadas, setorizadas. Acabava que uma pessoa só fazia tudo e ele acabava contribuindo muito por ter esse perfil de liderança. Então, quando começamos a Surgir Vidros, eu tinha 19 anos para 20, eu estava nessa faixa de idade e eu não tinha trabalhado ainda. O meu filho tinha 3 anos, não tinha experiência ainda de trabalho. Então, eu era muito inexperiente e ele tinha experiência na parte operacional. Então, eu fiquei na parte do atendimento e ele na parte operacional. Aí eu fui buscar aprender. Eu sempre tive aquela vontade muito grande de aprender coisas novas, então eu procurei fazer cursos. Primeiro foi fazer um curso de internet, que eu não tinha acesso a computador, não sabia mexer. Então, eu já pensava em atender meus clientes de uma forma mais organizada. Fui fazer um curso de informática. Depois fui fazer um curso de administrativo, né, um curso técnico, até que eu pude entrar na faculdade de administração. Então, eu me formei em administração de empresas aqui em Camaçari mesmo, na FOMEC. Mas também eu era muito parceira, ainda somos, na verdade, muito parceiras do Sebrae, né? Eu vivia no Sebrae, todo mundo do Sebrae já minha cliente fiel, porque todos os eventos eu estava participando, todos os cursos, eu fiz o Empretec. Depois eu conheci o Senai, Sematec, aí passei a ser parceira também, fiz o programa Lean, participei do PQF, do Pronamp. Então, a gente está sempre buscando se desenvolver, sempre buscando autoconhecimento e buscando realmente o conhecimento para colocar em prática dentro da empresa. O que é que eu pensava? Eu não tenho experiência, nunca trabalhei. O que eu fiz na juventude, com 13 anos eu vendia Avon, que é aquelas revistinhas, né? Vendia. E depois, acho que com 14 anos eu fui ser babá. Fui cuidar de uma criança que era afilhado de minha prima. Então, eram as únicas experiências que eu tinha de trabalho. Então, já que eu não tenho a experiência, eu vou buscar o conhecimento para que eu possa colocar em prática na empresa. E assim foi. Hoje a gente continua, Sérgio acabou me acompanhando, eu acabei arrastando ele, que ele já não tinha esse perfil, né, de buscar o conhecimento. Hoje ele já me acompanha nisso, a gente já está sempre em busca de melhorias para poder colocar em prática na empresa. E é isso, temos hoje 22 colaboradores. Nosso primeiro colaborador, lá da época de quando a gente pegou aquele ponto, que a gente já não começamos só, né? Já sempre chamamos outras pessoas para nos ajudar. Esse colaborador, que é o nosso serralheiro hoje, ele está com a gente até hoje, saiu, voltou e até hoje está conosco. E eu acredito muito que nós não conseguimos fazer grandes coisas sozinhos, né? Sempre pessoas precisam de pessoas. Então, o fato desse primeiro colaborador estar com a gente hoje é um motivo de alegria para a gente. E da gente ter uma equipe com 22 colaboradores e ainda tendo perspectiva de aumentar mais para poder... A gente sabe que o resultado da Surgir Vidros hoje não é por causa de mim e de Sérgio, mas por causa da equipe, né? Nossa equipe é uma equipe bastante comprometida e muito legal mesmo. Você atribui o crescimento da Surgir Vidros o que é que você atribui esse crescimento da Surgir Vidros? Você não acha que esse seu tino para o crescimento ele não é mais feminino? Ah, sim, com certeza. Nós, às vezes, sentamos para conversar, eu e o meu esposo, a respeito, e a gente acaba analisando um pouco da trajetória dele, da área, porque é uma área que era dele, né? Ele que iniciou trabalhando com vidraçaria, eu não conhecia nada. E a gente acabou, assim, fazendo uma retrospectiva das pessoas que ele teve convívio, que já tinha empresa, ou que criaram empresa depois, o que fizeram elas terem um sucesso, ou elas ficarem estagnadas, ou elas fecharem o negócio. E o diferencial que a gente vê que é justamente esse, é a busca pelo conhecimento, essa inquietação, né, que eu tinha de buscar o conhecimento, de correr, de ir atrás.
E a gente vê que a parte da vidraçaria é muito prática. Então, às vezes, chega uma pessoa que trabalha, nem precisa trabalhar, às vezes faz um bico ali numa vidraçaria, já sou vidraceiro. Aí começa a trabalhar. Só que a chave da questão também é justamente a gestão, é a administração. Então, uma pessoa que sabe fazer, mas não sabe administrar, não sabe vender, não sabe precificar, olhar os custos, não vai crescer, né? Não vai conseguir caminhar por muito tempo. Então, a gente vê que existe muito disso, de qualquer pessoa, aprendi a colocar um box, já sou vidraceiro, vou montar uma vidraçaria. E muitos fazem isso mesmo. E a gente vê que não dá certo. Esse nosso primeiro colaborador mesmo, ele saiu para montar uma empresa com 2 irmãos, que também trabalhou no segmento. Ficou, acho que, menos de 2 anos, não deu certo, aí ele voltou. Claro que a gente deseja que dê certo, né? Mas, assim, existe um preço a ser pago, né? Tem que realmente chegar, sentar, estudar, analisar, olhar relatório, procurar aprender, porque a gente não sabe, nós não nascemos sabendo, né? Tem que ir em busca do conhecimento e ter a sabedoria de colocar em prática no negócio. Então, fazer isso realmente não é fácil, porque você tem um dia cansativo de trabalho, não conseguia conciliar trabalhar e estudar durante o dia. Não, eu estudava à noite, tinha filho pequeno, tinha casa, aquela questão de ser mulher e ainda ter essas responsabilidades extras. Então, realmente, não é um caminho mais fácil, mas eu acreditava que era o caminho a ser seguido. E aí foi esse caminho que eu decidi seguir. E é algo que é muito... A gente vê que é um gargalo hoje, né, da gestão das empresas, que é essa questão da gestão de custos, de saber quais são seus custos que estão ali fixos, os custos variáveis, para saber precificar corretamente, porque uma precificação de forma errada é prejuízo. Às vezes você está achando que você está vendendo, eu estou vendendo, estou bem que eu estou vendendo. Mas quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. Isso. Então, isso que a Silvia falou para a gente aqui, a busca desse conhecimento dela para conseguir gerir melhor seu negócio é essencial e o que falta em muitos empresários, né? E falando desse nosso produto, tipo assim, um produto tem N insumos ali incluídos, são muitas matérias-primas inclusas para montar aquele produto. Então, se a gente não for se aliar à tecnologia, buscar sistemas voltados para o nosso segmento, realmente, manualmente, é difícil, é complexo. E, às vezes, a pessoa se depara ali com aquela dificuldade e desiste, porque, às vezes, acha que o problema é maior do que ela, né, para conseguir aquela solução. Mas uma das coisas que também nos ajudaram foi nos aliar à tecnologia. A gente também está sempre antenado no nosso grupo. Nós participamos de uma mentoria, que é a mentoria Glaze, que só tem vidraceiros, né, que são pessoas que têm mais de 30, 40 anos de experiência no ramo, e tem vidraçarias de todo o Brasil. Então, a gente se reúne uma vez na semana para fazer reunião online, às vezes se reúne presencialmente, troca figurinhas, né, troca as dificuldades. Então, isso acaba que ajuda muito. Então, investir numa mentoria dessa também você tem que estar disposto, porque às vezes o empreendedor quer o resultado, mas vê tudo como um custo, né, e deixa passar muitas oportunidades porque tem aquela visão focada que é custo. E a gente aprendeu, não que éramos assim, mas aprendemos a identificar o que é um investimento, né? Porque uma mentoria, o valor de uma mentoria é alto, e agora? Mas aí, numa consultoria, você já tira esse retorno. Às vezes alguém te ajuda em um projeto complexo, você consegue fechar com o cliente, você já consegue aquele retorno. E é muito desafiador trabalhar com o marido? Sim, demais. Sempre tive essa dúvida. Demais. Eu participei de um podcast com uma amiga que o tema era justamente esse, porque ela estava iniciando um negócio com o marido. E ela me mandava uns áudios loucos. Silvia, o que é que você faz? Que eu tô com vontade de matar. Nossa. Porque estava no comecinho. Isso, sendo realista, no começo é muito difícil. Nunca foi só flores. Hoje nós somos mais maduros. A gente consegue sentar, conversar, resolver. Conversando. E trabalhar com os limites, né? Sim, mas no início era muito difícil porque a empresa ainda não estava segmentada, não estava padronizada, não tinha organização. Então, a gente não iniciou. Você toma conta disso, você toma conta disso. Não, cada um dava pitaco no trabalho do outro. E por ser esposo, mulher, tinha aquela liberdade, aí não gostava e falava. Então, realmente, foi muito complicado. Mas hoje, graças a Deus, nós já temos a sabedoria, né, de conseguir separar. Mas não é fácil ainda não, viu? Você aconselharia alguém se... Sim, eu aconselho, porque esse fato de eu trabalhar com ele me ajudou muito. Hoje eu sou outra pessoa.
me ajudou muito a me transformar como ser humano. Chega em casa, esquece tudo. Agora, hoje sim. Liga um botão? Não precisa ligar um botão, eu resolvo. Eu era aquele tipo de pessoa que quando tinha uma raivinha, eu pegava essa raivinha e prolongava um pouquinho, né? Então, a convivência, trabalhar com ele, eu não poderia ficar prolongando essa raivinha. Ou eu resolvia na hora, ou eu botava um ponto final nessa raivinha. Então, isso me fez mudar até como ser humano mesmo, para me tornar uma pessoa melhor. Hoje eu tô com raiva, alguma coisa que ele me faz que me dá raiva, eu não deixo, tomar conta do dia e nem deixo pro dia seguinte, eu mando uma mensagem. E hoje eu já consigo mandar uma mensagem, se eu não conseguir falar pessoalmente por causa do ambiente corporativo, que tem muitas pessoas, se eu não conseguir, eu já mando, e eu querer resolver na hora, eu já mando uma mensagem. No início era aquelas mensagens, né? Hoje eu já mando uma mensagem calma. Então, assim, eu vejo que foi um processo que eu acredito que eu tinha que passar para poder me transformar, porque eu era aquela pessoa que realmente, quando eu não gostava de algo, tinha que resolver na hora e tinha que ser tudo do meu jeito. E a vida não é assim, né? Nós não somos crianças, nós somos adultos que tem que fazer o que tem que ser feito e não o que a gente quer. Então, eu acredito que esse processo de montar um negócio junto com meu esposo me ajudou bastante. Foi sofrido no início. Bacana, que a gente está aprendendo bastante, né? Cada uma com sua história, com sua vivência. Mulheres que contam suas próprias histórias, né? E é uma satisfação muito grande para mim estar aqui hoje ouvindo vocês, experiências diferentes, empresas de ramos diferentes, né? Cada uma com um negócio com suas peculiaridades. E eu quero aproveitar aqui esse momento para fazer um alerta, um convite a todas as mulheres empreendedoras, que no dia 31 de março de 2023, a gente vai ter um evento presencial dedicado a mulheres, às 19 horas, lá na Empório 208, em que mulheres empreendedoras vão estar também palestrando, contando um pouco das suas experiências, quais foram ali os gargalos e como foram resolvidos nessa trajetória de cada uma delas. Então, a inscrição está no Simpla, Mulheres que Contam Sua Própria História, no dia 31 de março, aqui em Camaçari, às 19 horas. E aí, aproveitando um pouco desse ensejo aqui desse mês da mulher, a gente retrata um pouco aqui a história de mulheres, né? E é importante lembrar também a gente aqui as dificuldades que as mulheres sofrem e que, na verdade, o preconceito com as mulheres, ele é o mais antigo dos preconceitos, né? É o mais antigo, o mais estrutural, apesar de que temos outros severos e existem outras várias formas de opressão que a sociedade emite contra as mulheres, né? Seja na questão do machismo, seja na questão da raça, né? Da condição social. Então, são várias formas de opressão que a mulher sofre em diversos aspectos, né? E aí, tratar isso, a gente vive numa sociedade em que, infelizmente, a gente precisa de um dia dedicado para a mulher. Um mês que a gente tem que exaltar a importância da mulher. A gente está aqui com mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, que contam aqui sua história, contam como buscam para empreender, para gerir melhor seu negócio, mostrando que nós somos, sim, uma voz, nós somos, sim, grandes líderes e precisamos estar mais em diversos outros lugares, né? E, aproveitando isso, a gente sabe que a gente vive numa sociedade em que o homem é criado para que seja forte, a mulher, a sensibilidade é atrelado a uma fraqueza que é atrelado à mulher, né? E então, puxando um pouco desse aspecto, eu queria puxar agora para a Gi, para ela trazer um pouco, porque hoje essa questão do autoconhecimento, das doenças da mente, né? A gente sabe que, como o Gi já explicou muito bem, a gente sabe que são situações que ocorrem tanto para homens quanto para mulheres. Só que o homem, o machismo, a gente vê que ele trata isso de uma forma mais peculiar, né, como uma fraqueza, como algo que é do sexo feminino. E aí eu queria, pegando um pouco desse ensejo também, trazer para você quais foram suas dificuldades desde quando você iniciou, levando em consideração todas essas vertentes da opressão da sociedade com relação à mulher.
seja ela machismo, você é uma mulher negra também, seja ela uma mulher negra, além do machismo, ela também tem a questão do racismo. Então, como foi essa dificuldade sua? A dificuldade com relação a ser mulher já é uma, né? Você já nasce mulher, parece que você já nasce com a culpa, né, de ter nascido mulher, né? Historicamente falando, as mulheres antigamente, elas eram criticadas quando se descobria que o bebê que elas estavam esperando era uma menina, né? Existia a questão cultural de mulheres que parem homens, meninos, elas eram bem vistas pela sociedade em si, até pelo sistema familiar, né? Então a gente já nasceu numa era com isso, né? Então a gente sofre desde então a tudo isso de maneira muito cruel. Eu, enquanto mulher negra empresária, ainda existe muito preconceito, né? Outro dia, logo no início lá da minha clínica, eu sempre fui aquela pessoa de botar a mão na massa mesmo. E aí chegou uma cliente, né, para contar aqui um caso para ilustrar isso. Chegou uma cliente, ela ia ser atendida por uma outra profissional e eu estava com a vassoura na mão. E aí ela perguntou: aqui essa clínica é de quem mais? Aí eu falei: é minha também. Aí ela olhou para mim e falou assim: sua? Eu falei: por quê? Eu tô com a vassoura na mão? Não pode? Entende? Então são situações assim que ainda se vê no século XXI, né? De que você, negra, mulher, em determinados espaços você não pode ser a empresária, você não pode ser a gerente, você não pode ser a dona. Então a gente está sujeito a tudo isso sim ainda, né? E a outra questão que você falou é com questão à vulnerabilidade, né? De que a mulher é mais frágil, né? Então, dessa geração de que a mulher não podia ser frágil, cresceu uma outra geração que também ficou muito doente, que é a geração da mulher maravilha, da mulher guerreira, da mulher que tem que dar conta de tudo, que ela tem que ser boa no trabalho, que ela tem que ser boa mulher, que ela tem que ser boa mãe, que ela tem que ser boa gestora, que ela tem que ser boa em tudo, mas eu acho que vem aí na frente uma nova geração que diz que a gente não tem que ser. Né? Tirar um pouquinho desse peso, porque isso nos adoece, né? Isso nos coloca num lugar de que nós não fomos feitas para ser boa em tudo, não. E não tem que ser boa, não. A gente precisa reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, reconhecer a nossa feminilidade. Tem dias que a gente não está bem. Tem dias que a gente está no nosso ciclo, período menstrual, que a gente não vai ser tão produtiva quanto estaria no momento normal, né? Então, reconhecer que nós podemos não ser boa o tempo todo vai nos trazer mais saúde. E tirar um pouquinho dessa cobrança excessiva que muitas vezes não é só externa, é uma cobrança também interna nossa, né? De se culpar o tempo todo por tudo, de se culpar não ter ido numa apresentação da filha da escola, de se culpar em não ter dado uma atenção ao esposo, de se culpar um dia de não ter feito jantar. Então tudo isso é para a gente refletir nessa nova geração aí. Eu acho que a geração de que não aceitava a fraqueza, a vulnerabilidade, ela passou. A gente está nessa agora de que a mulher precisa dar um passo para trás, não no sentido de retrocesso, mas no sentido de reavaliar se todas essas demandas que nos foram impostas para que a gente provasse que a gente poderia ser igual ou melhor do que os homens, não está pesando na nossa saúde. Eu acho que é aceitar também, às vezes, né? Porque às vezes a gente se cobra tanto e tem momentos que a gente realmente não consegue fazer aquilo ali. E a gente se cobra ao extremo que a gente termina sofrendo com aquilo. Eu mesma trouxe um pouco a minha vida assim: eu não sou madura o suficiente para tal coisa. Eu ainda não cheguei lá nesse estágio, então eu não vou me cobrar ao ponto de ser madura para aquilo que eu não sou. Porque eu sei que se eu vou terminar tentando lá e vendo que não é o momento para mim. E eu não vou conseguir dar o que eu não tenho, né? Então, você termina sofrendo por isso, sabe? Então, eu acho que assim, se a gente começar a trabalhar um pouquinho assim, vamos tentar, vamos fazer nossa parte, mas quando não der, não vamos nos cobrar, sabe? E acho que a partir do momento que a gente não se cobra e a gente mostra pro outro também, não me cobra.
né? Eu acho que isso, eu acho que isso é importante, sabe? Porque não adianta você não se cobrar, mas o outro chegar, mas e aí? Cadê? Você não é assim? Por quê? Não, eu acho que a partir do momento que você se impor e disser, não dá pra mim agora, não vou me cobrar pra isso e não me cobre também. Sabe? Eu acho que isso é importante. Essa autocobrança já me fez muito mal, porque eu sou uma pessoa que eu ainda sou muito perfeccionista, mas eu já venho trabalhando isso. Então eu sempre exigi muito de mim, ao extremo mesmo. Eu tinha que ser sempre o máximo, o máximo. E isso estava me fazendo muito mal e eu acabei reconhecendo, enxergando, né, que às vezes a gente demora um pouco para enxergar, que ao mesmo nível que eu me cobrava, eu estava cobrando o outro. Então, quando o outro não dava o resultado que eu achava que eu acreditava que ele tinha que dar, eu não gostava. E aí era motivo de discordância, né? Então, assim, essa autocobrança me fez bastante mal. Quando eu vi a questão da fala sobre autoconfiança, eu passei muito tempo da minha vida sem ter autoconfiança. E eu, depois, estudando um pouco, né, refletindo, eu entendi que a autocobrança não me deixava ter confiança, porque como eu queria um nível muito alto e eu não me sentia capaz, eu me cobrava, mas eu não me sentia capaz de dar esse resultado no nível que eu queria. Então, eu acabava que não deixava de fazer muitas coisas, procrastinava bastante, porque eu queria que fosse perfeito. Eu fiz alguns cursos com o Ricardo Neves e uma frase que ele falava muito era: antes feito que perfeito. 1 é melhor do que 0. E na teoria eu entendi. Na época que eu era muito perfeccionista, eu já fazia esses treinamentos e eu entendia, eu conseguia entender, mas na prática eu não conseguia fazer, era algo internamente que eu não conseguia desbloquear. Então, mesmo eu repetindo essas frases, eu continuava com aquela cobrança e não me sentia capaz de fazer algo porque eu só queria iniciar quando eu tivesse a certeza dentro de mim que aquele algo ia sair no nível que eu queria. Só que eu tendo a consciência de que para melhorar eu preciso fazer, que eu vou fazer em um nível e cada vez que eu for fazendo vai chegar num nível bom, mas eu já queria começar com aquela certeza de que ia ser bom, de que ia ser nota 10 e de que ia ser um arraso. Eu acho que é você aceitar o que você pode dar, né? Justamente para você não terminar sofrendo e às vezes desistindo de algo que você poderia estar tentando, né? De uma outra forma. Quando eu olho assim o tanto de coisas, o tanto de projetos que eu desisti, que eu não executei, que eu não coloquei em prática porque eu queria que começasse perfeito. Só de vir na minha mente, não tá do jeito que eu quero, eu já preferia não fazer do que arriscar. E olha que, por outro lado, eu sempre fui uma menina muito determinada, mesmo novinha, eu sempre corria atrás das coisas que eu queria, mas mesmo essa determinação não impediu que esse comportamento, né, de autocobrança me atrapalhasse. É um trabalho assim diário, né? Eu sou um pouco assim também na questão do perfeccionismo, de querer tudo metodicamente ali, né? Um procedimento de como é que deve ser feito, quando sai o procedimento, você já dá aquela respirada, né? Estava até comentando com o Silvio outro dia em uma reunião que a gente fez um documento de estrutura de pastas para a guarda de documentos, para gerir os documentos dos nossos clientes, né? Então, padronizar as pastas de cada cliente. Então, hoje a gente tem pastas padronizadas, tem um procedimento para onde é que você salva cada documento de cliente. E aí me dava, eu sei o esforço que foi fazer aquilo e me dava uma aflição quando eu via algum documento fora da pasta. Eu falei, gente, eu vou ter um treco aqui, vou... Eu não conhecia o Instituto. Agora eu vou fazer tratamento, vou iniciar o tratamento lá no Instituto. Aí eu falei assim, não, gente, então a gente, com tecnologia, a gente fez, não, vamos criar aqui um robô, que o robô, quando salvar algum arquivo fora da pasta, não dá nem tempo da pessoa abrir o arquivo, ele já excluiu. Então, tipo assim, quando você salva ali na pasta, o robô vai lá e exclui. Mas muito por conta dessa aflição. E o que Silvia falou de melhor fazer do que... Feito é melhor que perfeito. É algo que eu venho trabalhando diariamente. Porque eu também tenho um pouco disso de fazer ali tudo certinho. Assim, não, gente, bora fazer. Pelo menos a gente faz e entrega, porque na verdade são entregas, né? Isso. Mina. E essa cobrança, às vezes, vem da criação, né? Familiar também tem isso. A sociedade, sobre a fala da nossa colega, foi triste ouvir isso de uma mulher, né? Foi uma cliente, né, que chegou e perguntou se era realmente você.
Então, há uma cobrança. Eu fui criada, minha família é bem conservadora. Porém, a minha mãe, ela tinha um pensamento diferente. Ela queria que eu não fosse igual a ela. Porque ela era dona de casa. Ela falou, não quero que eu seja dona de casa. Então, ela não me preparou para o ambiente familiar. Ela me preparou, sim, para trabalhar, para ser independente e busca da minha conquista pessoal. E quando eu pensei em casar, eu tive uma pressão muito forte da sociedade com relação a isso. Porque eu tinha que saber cozinhar, eu tinha que saber fazer as coisas de casa. Então, eu aprendi, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Eu tenho que aprender, realmente. Eu tenho que aprender a ser uma boa esposa. Tinha uma cobrança do jeito que meu marido saía. Então, eu tinha que me preocupar com a forma como ele estava vestido. Tudo isso, né, envolvia. Então, eu fui refém por um tempo. E depois eu disse, não é bem assim. Perceba que a dor da sua mãe não poupou você de ter a sua dor. Exato. Que é muitas vezes o que as mães fazem, né? O que nós fazemos. É não querer que o nosso filho passe por aquilo que a gente passou. Né? Então o autoconhecimento vai te trazer isso, que a dor da sua mãe não necessariamente precisa ser a sua dor. Né? Então quando a gente consegue visualizar isso de um outro lugar, muda a sua perspectiva enquanto filha agora de não repetir esse padrão. Né? Isso. De que a vida vai ser sempre feita de escolhas, né? O que você escolheu, o que sua mãe escolheu foi inerente à evolução dela. Com certeza. E assim, eu não vejo ser dona de casa como algo ruim. Não. Não vejo, de forma alguma, não é. Mas foi ruim pra ela. Mas foi ruim para ela. Isso foi uma experiência dela, que ela não queria que se repetisse para mim. Né? O que não quer dizer que seria ruim ou se eu seguisse esse caminho. Só que é algo meu mesmo. Eu vi que eu não combino com esse ambiente de ficar sendo dona de casa, de ficar em casa e meu marido trabalhando. Eu me sinto ruim com isso. Agora que eu estou gestante, né, que eu estou com um novo empreendimento, assim vamos dizer, e um passo importante que eu dei na nossa vida, né, que teve muito planejamento, foi um filho planejado. Então, eu estou montando a estrutura para isso, mas eu não vou deixar de trabalhar, não tem como. Quero me dedicar, sim, à minha vida, ao meu filho, à minha família, né, que eu estou criando, mas não deixando a minha essência de lado. Porque às vezes é isso que atrapalha muitas mulheres. Ela esquece de si e passa a viver o que a sociedade está pedindo, o que a sociedade fala. Né? Não, mas você tem que fazer isso, né? Você tem que ser assim. Aí você vai seguindo um padrão que não é o seu, não é o que você espera da sua vida, né? É porque realmente a sociedade critica. Ave Maria, a criança com 5 meses você colocou numa creche ou deixou outra pessoa cuidando. Então, assim, se a gente for seguir o padrão da sociedade, do que as pessoas vão dizer ou deixar de dizer, a gente não vive a nossa vida, e depois vai chegar numa idade que nós vamos olhar para trás e vamos ficar frustradas porque não vivi o que eu queria viver, e quem vai viver somos nós. Então, realmente, não dá importância ao que vão falar e realmente seguir o nosso coração. Mas eu escuto barbaridades, não de mim, mas de pessoas próximas, porque decidiu não abandonar o trabalho e botar o bebê numa creche ou pagar uma pessoa para tomar conta. E como a licença maternidade tem um período, né, o pessoal acha um absurdo, que tadinho da bebê, tadinho do bichinho, que não sei o quê. Vai viver, gente, como nós vivemos, não vai passar mal, não. Mas existe essa questão, esse julgamento. Uma pesquisa, inclusive, sobre isso que eu não lembro qual foi a pesquisa, a instituição que fez a pesquisa, mas que avaliou que as crianças, que as mulheres que trabalham fora, né, que tem não são donas de casa, e que logo cedo seus filhos são encaminhados para profissionais, seja em creche, em escolas boas, né, que a mulher vai para o mercado de trabalho, acaba tendo recursos e consegue suprir aquilo para os seus filhos. E o desenvolvimento da criança é, às vezes, muito mais superior do que se fosse criada no âmbito com a mulher em casa, no âmbito em que a mulher é dona de casa. Então, há estudos também com relação a isso, né? Eu acho que o caminho que as mulheres precisam encontrar nessa questão da maternidade em si é o do equilíbrio. Né? De ter a consciência de que não é porque você está sendo mãe que você deixa de ser uma profissional. Não é porque eu reservo um momento para ficar com meu filho, dar uma alimentação, coloca na escola, que eu estou deixando de ser menos produtiva.
né? Tem muito isso. Recentemente eu vi uma entrevista de Suzana Vieira, a atriz, e ela chorava aos prantos porque ela só teve um filho e ela nunca, palavra dela, passou um Dia das Mães com um filho. Ela sempre estava trabalhando. Era sempre uma novela, era sempre um projeto, era sempre um filme, era sempre uma viagem. E ela disse que não teve nenhum Dia das Mães com o filho. E ela chorava, arrependida, porque agora ela estava indo passar o Dia das Mães com o filho que mora em outro país. Então, eu acho que é sempre trabalhar esse equilíbrio, né? Porque a maternidade, ela mexe muito com a mulher, ela mexe muito com os hormônios, ela mexe com todo o nosso sistema. Então, durante aquele momento ali, ter a consciência de que você vai precisar equilibrar, né? Eu não posso me desleixar ao extremo e eu também não posso abandonar o meu filho ao extremo. Então, é buscar um equilíbrio aí. E entender que o papel da maternidade, do gestar, do criar o filho, não é só da mãe. Exatamente. Que não precisa vestir essa carapuça de que eu dou conta de tudo, né? Que é muito antiga, o homem vai trabalhar e eu fico em casa. Não, precisa trazer esse parceiro, esse homem, para estar mais perto. É emocionalmente saudável para a família, não só para o casal, mas para a família. Aí volta para a questão psicológica, né? Que ela acaba ficando doente por estar fazendo uma coisa. Assim, eu, lógico, já amo, né, o meu filho, amo a minha estrutura familiar, da forma como estou sendo formada, e acredito, sim, que é possível eu dar essa atenção ao meu filho, ao meu marido também, né? E continuar trabalhando, continuar mantendo o meu negócio. E se dá. E se dá. Exatamente. Porque são 4 agora, né? Eu sempre fui aquela mulher que abraçava tudo para fazer, que fazia tudo e reclamava. Ah, mas você também tem que ajudar o parceiro, né? Trocar. Deixa eu só trocar aqui o microfone. Então, que o parceiro tem que ajudar. Eu passei a me interessar um pouco sobre energia masculina e energia feminina, né? Passei a ler um pouco e eu comecei a ter umas lembranças. Gente, 2 pessoas não ocupam o mesmo espaço. Se eu quero que uma outra pessoa faça algo e eu tiver feito, não tem como a outra pessoa fazer. Então, acontece da gente reclamar que o parceiro não colabora, sendo que a gente faz tudo e não deixa espaço para que ele realmente colabore. Então, se eu quero que meu marido vá pegar meu filho na escola e eu fui pegar, como é que ele vai pegar? Então, são coisas simples que, às vezes, a gente quer que o outro faça, falando do âmbito do relacionamento conjugal, mas também isso vai para o relacionamento profissional, tantos outros relacionamentos. A gente quer que o outro faça, só que a gente não dá espaço para o outro fazer. Você ocupa um espaço e reclama porque outra pessoa não ocupa, sendo que um único espaço não pode ser ocupado por 2 pessoas. Então, ter essa clareza me ajudou muito nessa transformação aí de realmente conciliar, né, o profissional, a empresa, a gestão da empresa com o relacionamento conjugal no mesmo ambiente. Então, ter essa clareza, porque acaba que você olha muito para o outro, tudo é o outro, mas quando você passa para olhar para dentro, você vê que realmente o problema pode ser resolvido por você de uma forma muito simples. Eu acho que é um pouco também de você aprender a delegar, né? Confiar no outro e delegar a ele aquela confiança, entendeu? E que às vezes, muitas vezes, a gente não faz isso dentro do ambiente de trabalho, né? Porque a gente quer ter o controle de tudo. E muitas vezes, muitas coisas podem ser feitas por outras pessoas, né? Que estão aptas para aquilo ali. E às vezes a gente não deixa porque a gente quer ter o controle. Então, às vezes até melhor que a gente. Sim, com certeza. Às vezes a pessoa tem muito mais experiência, mais entendimento, porque às vezes ela tá naquela rotina ali, naquele dia a dia. Então ela vai saber lidar muito melhor do que você, às vezes, que não tá ali, né, todo dia. Só que eu acho que isso vai muito do controle mesmo da gente, mulher, de ter um perfil. Eu, pelo menos, tenho um perfil muito de controlar tudo. E eu acho que, assim, o tempo tá me mostrando que a gente não consegue controlar nada, né? Exato. Então, assim, a gente cada vez mais tem que, sim, confiar, delegar, para as coisas poderem começar a tomar forma e a gente ver que não é tudo só com a gente, né? Que a gente pode confiar, assim, no outro e as coisas podem continuar fluindo, né? E você ter boas pessoas que terminam trabalhando com você, a empresa começa a caminhar assim você. E tem a questão do diálogo, né? Eu tava numa reunião também com a Luciana, e eu presenciei uma comunicação dela com o colaborador dela, né?
que ela deu as instruções, e aí ao final ela falou assim, você entendeu? Aí ele falou assim, eu entendi. Aí ela falou, então repita aí o que você entendeu. E aí quando ele repetiu, ela fez, não foi isso. Eu costumo dizer a importância do diálogo. Meu marido traz muito isso pra mim o tempo inteiro. Luciana, é importante às vezes a gente repetir 2 vezes o que a gente tá falando, porque o outro nem sempre vai estar entendendo o que a gente tá dizendo, né? E assim, por questões mesmo, às vezes a pessoa não teve, né, assim, não teve acesso à informação, à educação, enfim. Então ela realmente não consegue entender. Então é necessário que você explique 2, 3 vezes, porque isso evita, né, problemas futuros, né? Então eu acho que é importante essa questão do diálogo, e aí com o tempo você vai confiando, vai delegando. E eu costumo falar assim, que a empresa ela tem que andar sem o dono. Isso mostra que a empresa tem uma equipe boa, sabe? Tem uma gestão boa, ela se encaminha sem você, né? E você tem que dar confiança para eles, porque... Mas isso é humanamente impossível para aquela pessoa que é controladora. Mas aí é um aprendizado constante. É o que eu digo, a vida é um aprendizado constante. A gente tem que tentar melhorar tudo que a gente vê. Sim. Pra gente é difícil, né? Assim. Sim, mas muitas vezes essa informação de que eu não consigo fazer isso porque eu sou muito controladora não é suficiente para a mudança. Não, de forma nenhuma. A gente tem que agir. O caminho para a mudança, ele não é para frente. Ele é para trás, né? Ele precisa ser mais profundo. Eu preciso entender quando eu me tornei assim e por que eu me tornei assim, né? Aí que entra o autoconhecimento, porque você não se tornou controlador agora. Isso, na verdade, é uma máscara. Todo controlador, ele teve uma situação lá na sua infância onde ele confiou muito em alguém e esse alguém roubou a confiança. Mas você concorda que você aceitar já é um grande passo para você evoluir? Aceitar. Porque as pessoas não aceitam, às vezes, que ela quer ter o controle das coisas. A aceitação, eu digo que já é o ápice. Sim. Já é o ápice. Eu acho como ápice, eu não acho nem como começo, eu acho como ápice mesmo, porque você já aceitou e você precisa evoluir. Porque tem gente que não reconhece. Enquanto eu não reconhecia que eu estava doente, eu rejeitei os medicamentos. Enquanto eu não aceitei a doença, eu não fui buscar a cura. Isso não mesmo. Desmerecendo o conhecimento. Não desmerecendo o conhecimento, porque eu conhecer é o ponto inicial, porque se eu não sei que eu preciso daquilo, eu não vou atrás. Mas não é o suficiente, porque eu contei aqui sobre a questão do meu perfeccionismo, que eu já tinha o conhecimento, que eu usava essas frases de 1 é melhor que 0, feito é melhor que perfeito, e mesmo eu sabendo de tudo isso, ouvindo histórias, mesmo eu tendo a consciência, eu não conseguia deixar o meu perfeccionismo, tanto que eu estava há anos, mais de 5 anos. Mas ela falou de aceitação. De aceitação. Que é diferente de conhecer. Tipo, de você aceitar que você é controladora. Você entende? Entendo. As pessoas não aceitam, as pessoas, elas fingem. Entendo, mas elas eu atrelei a esse assunto porque eu aceitei que eu sou perfeccionista. Eu reconheço que eu sou perfeccionista. Sim. Sei o caminho para deixar de ser perfeccionista. Conheço o caminho. Mas você conhece a causa? Não. Por isso que eu concordei muito quando você falou que não é para frente, e sim para trás, para você saber a causa. Por isso que eu concordei muito, porque não adianta você ter aquela clareza, aquela consciência de que você precisa. Parece que até então você não descobrir a causa e resolver o problema pela raiz, você pode ter consciências, conhecimento, clareza, e que não vai resolver. Porque esse conhecimento, ele está em cima do iceberg, né? Que a gente chama. Imagina um iceberg. Em cima a gente tem a mente consciente, eu estou consciente aqui com você, o meu consciente está dialogando com todo mundo. Mas embaixo desse iceberg, embaixo de um mar, que é a nossa mente inconsciente, estão as causas. A gente não acessa. Eu só estou vendo o topo, eu só estou vendo o conhecimento. Quando ela fala de aceitação, é quando eu falo assim, poxa, eu sou isso mesmo, o que é que eu posso fazer para mudar? Porque não tem como a gente mudar algo que a gente não aceita. Não. Quando a gente sabe que aceita que sabe até o que pode fazer para mudar e não faz. Porque não está acessando ao inconsciente. O inconsciente, ele representa 95%. Para mim acessar ele, eu só acesso de algumas maneiras.
hipnose, meditação, autoconhecimento. São as maneiras que eu acesso o que está lá escondido. Eu preciso voltar um pouquinho para entender a causa. Eu precisei voltar na minha infância para entender de onde vinha tanta raiva. De onde vinha de onde vem essa minha máscara que eu estou usando hoje na minha vida de controladora? Mas você já aceitou. Você já aceitei, já. Pra entender? Eu já aceitei que eu sou controladora. Porque se você não aceitasse, que é o que acontece muito, você não vai nem tentar descobrir a causa. Isso. Eu sou muito perfeccionista, mas de onde vem isso? Certamente o perfeccionismo é uma máscara que você, enquanto criança, precisou desenvolver pelo medo. Pelo medo de quê, Gi? Pelo medo da rejeição. Pelo medo do julgamento. Pelo medo da crítica. Em algum momento lá na sua vida, você foi muito criticada. Sim, eu fui uma criança muito criticada. E aí você desenvolve agora, adulta, uma máscara de que se eu me apresentar sempre perfeita, se tudo que eu fizer sempre muito perfeito, eu não vou ser criticada. Então a gente precisa voltar lá para reprogramar isso, entende? O papo tá bastante interessante, né? Acho que o aprendizado tá imenso. A gente está aqui nos minutos finais. Eu queria que cada um de vocês falassem sobre, na perspectiva mesmo como gestora, como é que vocês veem hoje um diferencial da liderança feminina, né? A gente sabe, Silvia falou um pouco no início que ela vê um pouco essa diferença na questão da busca pelo conhecimento, talvez na abertura, a gente está mais aberta para o novo, né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês, para a gente, depois da gente encerrar esse podcast, está muito bom, inclusive, esse diálogo nosso. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Então sempre que eu chego ao cliente, eu tento descontrair mesmo o ambiente, quebrar um pouco desse homem e mulher, ou mulher com mulher, eu sempre tento agregar aquele ambiente, né? E aí o que é que eu percebo? Que o meu atendimento, ele faz toda a diferença naquele momento. A forma como eu me comporto com ele, né? Como a gente conversa com o meu cliente diretamente. Então eu acho que isso agrega muito, né? Na minha liderança mesmo, né? De chegar, de me impor como mulher, de mostrar a qualidade do nosso produto, sabe? E a nossa empresa, né? O que é que a gente representa, qual é o nosso objetivo, enfim. Então, assim, eu acho que eu consigo passar um pouco para eles, né? O meu perfil, assim, de ser uma pessoa mais determinada, mais comunicativa, de deixar o cliente mais à vontade, mais sabendo até onde eu posso ir, né, que é importante, é isso. Legal, bacana. Time comercial. Isso. Saber quando você pode falar, quando você tem que falar muito, quando você tem que falar menos. Quando né? você consegue perceber o outro, né? Você percebe o seu cliente, sabe ali a maneira como lidar com aquela pessoa. E eu lido direto com o cliente, né? Como eu trabalho com venda, eu estou o tempo inteiro vendendo. Então, eu tenho que ter todo um feeling mesmo pra eu não falar demais ou falar de menos. Acho que a mulher tem essa flexibilidade, né? De chegar no ambiente, conseguir identificar o ambiente, conseguir perceber a percepção da mulher, né? A visualização do todo e saber como comportar, né? Lidar com aquele momento. E a mulher só consegue ser assim, diferente dos homens, não melhor, mas diferente dos homens, porque ela está conectada com a feminilidade dela, que é a nossa intuição, que ela é muito forte. Então, quando a gente está numa energia masculina, querendo ser a pessoa, querendo dar conta de tudo, a gente se distancia disso. Então, eu preciso sempre estar me lembrando de voltar para essa essência que é mais feminina. Né? E não é querendo ser melhor do que os homens que a gente vai conquistar um espaço. Isso, eu estava até vendo uma entrevista de Sandra Nemberg, que ela falou que no início da carreira dela, ela falava muito palavrão. Era palavrão para ficar palavrão, porque o ambiente que ela estava, para ela ser respeitada como mulher, como jornalista, ela tinha que se comportar como homem, assim, né? Então o comportamento dela era esse, para ela conseguir, né, estar ali no mesmo patamar, digamos assim, né? Então ela começava a falar palavrão, ela se xingava muito.
Isso até me chamou a atenção. Eu acho que não é fácil, mas a gente tem que ir se impondo com jeitinho. Como a gente sabe fazer, entendeu? Foi a forma que ela encontrou para se posicionar. Querendo imitar um comportamento dos homens, né? Que é falar palavrão. Mas aos pouquinhos a gente vai se encontrando, né? Pode fazer escolhas não tão boas no início, mas com o tempo vai se encontrando. E nós temos 2 clientes, né? O interno e o externo. O interno, nossos colaboradores, a gente preza muito também. Como eu vi aqui que nossos colegas também prezam por isso, porque ele que nos ajuda, né? Nesse empreendimento. E esses colaboradores internos mesmo, a questão da gestão feminina, eles sentem uma confiança muito maior para conversar. Eu sinto isso lá na minha equipe. Não que o meu esposo, ele é bem aberto, muito dinâmico, gosta muito de conversar, né? Mas quando eles querem resolver alguma coisa, eu vejo que eles me procuram, né? Justamente por ver esse lado da mulher um pouco mais sensível, né? E os clientes externos também têm isso. No meu comercial, eu tenho só mulheres. Trabalham comigo só mulheres. Na produção, a maioria é homem, né? Não foi intencional essa distinção de trabalhar só homem e mulher. As coisas foram acontecendo porque a gente foi observando características, né? E a gente visualizou que, às vezes, no comercial, uma mulher ela consegue abrir mais a negociação, né? Acaba sendo mais maleável, né? E consegue se colocar mais no lugar do outro. Então, por esse motivo que a gente foi optando por ter mulheres, né? Tivemos diversas seleções, teve com homens também, e a gente foi identificando essas características que são muito importantes, né? E entre os nossos colaboradores do sexo masculino, a gente observa muito que eles são mais racionais, no sentido de muito aquilo, né? 8 ou 80. Isso faz aquilo. Isso. Exato. Tem muito disso também, né? É lógico que existem as suas exceções, né, dos perfis. Então... O que não é um defeito. O que não é um defeito. Quantas vezes a gente deixa queimar o arroz porque está fazendo 1000 outras coisas? E acaba criando um equilíbrio. Sim. Né? E a gente consegue isso dentro da empresa. Porque se for só o lado emocional, não dá certo. Então tem que existir esse equilíbrio. Eu também tenho essa percepção da colega. Eu percebo que nós mulheres nós temos uma empatia, nós conseguimos manter um ambiente mais colaborativo, mais participativo. Tanto é que tanto os colaboradores como os clientes parece que eles se sentem, né, mais à vontade. Eu acredito também que nós mulheres, por no dia a dia, né, já termos que administrar múltiplas tarefas, diante de um problema nós temos diversas opções de soluções. Então a gente faz reuniões lá com as meninas e sai bastantes ideias interessantes. Mais assertiva, eu vejo que nós somos bem assertivas. Não sei se essa questão da intuição, né, da sensibilidade, de observar e perceber a situação como um todo, né? Perceber a situação como um todo e não somente aquela situação que está ocorrendo naquele momento. Então eu vejo que nós mulheres também temos esse poder de manter esse ambiente mais participativo, mais colaborativo, de trazer as pessoas, né, para um conjunto, para um todo. Aqui mesmo na Contrato, nós temos a equipe majoritariamente feminina. São 73% dos nossos colaboradores são do sexo feminino. E a gente vê a diferença nessa forma como lidar com o trabalho, na questão do cumprimento de procedimentos, do desempenho mesmo, de fazer aquilo, porque a gente sabe que a gente lidar com riscos, né? E quanto mais a gente trabalhar a gestão de risco, a mulher ela mais adapta a essa gestão de risco. Então, a gente vê um pouco dessa diferença também. Assim como tem homens também, não é algo que é único, né? Não é 880. A gente sabe que tem as duas vertentes dos dois lados, mas a gente vê um pouco mais disso com as mulheres, né? É porque as mulheres têm comportamentos
de ter mais cuidado e atenção ao fazer uma atividade, nos procedimentos mesmo, a questão de seguir procedimentos. Tudo bem que tem perfis e perfis. Tem homens também que têm esse comportamento, que têm essas características, tem outras mulheres que não vão ter, mas eu percebo na maioria das mulheres essa característica, né, de ter aquele cuidado, aquela atenção, aquele seguimento de processo, aquela preocupação no que vai gerar, né, o resultado que vai gerar as suas ações. Eu costumo dizer que a mulher ela já nasce pronta para cuidar e o homem já nasce pronto para proteger, né? Então, tudo que vem nessa esfera de proteção é do homem, tudo que vem nessa esfera de cuidar é da mulher. Então, quando essas energias elas estão funcionando num ciclo de equilíbrio, nessas funções, eu acho que tudo decola, né? Então, eu acredito que no meu negócio, o que mais, a característica minha que é mais diferenciada é essa, é do cuidar, é do cliente se sentir bem cuidado da hora que fala no WhatsApp até o momento que recebe o seu feedback após todos os seus atendimentos. Eu acho que se ele puder sair dali com a sensação de que ele foi cuidado, eu ganhei, eu tô feliz, eu me sinto bem, né? Desde a água, do chá, do atendimento, da conversa, da sessão, tudo. Se ele tivesse sentido cuidado, eu acho que tá feita ali minha missão. Maravilha. Gente, foi muito prazeroso esse Pode Contar com a Contrato de Contabilidade, essas mulheres empreendedoras incríveis, cada uma compartilhando aqui um pouco de suas trajetórias, né? Eu quero agradecer aqui a Silvia, a Mirna, a Luciana, a Gi, pela presença. Eu acredito que foi uma conversa, um bate-papo bem descontraído, bem enriquecedor mesmo, para quem está iniciando seu negócio, quais são os cuidados, quais são os gargalos, né? O que a mulher, como líder, na posição de liderança, enfrenta hoje no mercado de trabalho. E aí, se cada um quiser fazer as considerações finais, a gente encerra aqui o nosso Pode Contar da Contrato. Eu quero lembrar também que no dia 31 de março, às 19 horas, a gente tem um evento marcado, que é As Mulheres que Contam Sua História, um evento presencial, que acontecerá na Empório 208, às 19 horas. Se você ainda não fez sua inscrição, a inscrição está lá no Simpla, pode buscar o evento Mulheres que Contam Sua História e façam já a sua inscrição para garantir sua vaga. As vagas são limitadas, então, quanto antes você se inscrever, melhor. E aí agradeço aqui cada uma, enormemente mesmo, a presença de vocês aqui, juntar essas mulheres, né, que eu acredito que vocês nem se conheciam, não sei se cada uma só se conhecia. Então é bastante interessante essa troca, esse conhecimento, conhecer pessoas novas, experiências diferentes. Sim. E eu estou muito grata pela presença de vocês. Eu também, muito grata, e eu acredito que para quem está assistindo, para quem está ouvindo esse podcast, eu espero que tenha sido tão leve quanto para a gente aqui, que estávamos tensas, eu estava tensa, mas que foi de forma leve e foi muito bacana. Obrigada. E cada um pode aprender com quem está aqui, né? Eu vou sair daqui com várias experiências, né? Ideias, com certeza, entendeu? E isso que é enriquecedor, né? E uma mensagem que eu posso deixar para todas é que não desistam, né? Os obstáculos vão existir, a gente vai ter, infelizmente, mas são eles também que nos impulsionam, né? A gente já tem a certeza de que nós temos um plano formado para a gente, né? Assim eu creio que Deus tem um plano para nós, então a gente precisa realmente correr atrás para que a gente alcance aquilo, plantar para poder colher. Não é fácil para ninguém, e é isso que faz com que seja ainda mais prazeroso essa vitória nossa. Eu agradeço pelo convite, Amina, e eu espero também que as pessoas que estejam ouvindo a gente, né, se fortaleçam e criem coragem mesmo para investir em algum negócio, né, que tenham essa força de vontade, como nós quatro aqui temos, que estamos aqui contando nossas experiências, né, e trocando um pouquinho aí do que a gente sabe e entende, e ainda tem muito o que aprender, né? Então eu espero que seja também enriquecedor para essas pessoas que estejam nos ouvindo. Maravilha.
Foi uma troca enriquecedora mesmo, foi leve, foi muito legal. Eu quero agradecer pelo convite e também quero pedir, né, para os ouvintes realmente não desistirem e correr atrás dos seus objetivos, que dá certo. Se não desistir, dá certo. E a mulher, ela deve estar aonde ela quiser estar, né? Isso é importante. Então, com a vassoura na mão, com o que quiser. É o lugar dela, né? Então, agradecer aqui, a gente encerra o nosso Pode Contar, com as mulheres que contam a sua história. Agradeço a todas a presença. E esse podcast ele vai estar no YouTube, vai estar nas plataformas de streaming, de áudio, Deezer, Spotify, dentre outras plataformas. Você também pode estar acompanhando.